Vamos chamar logo o Lucas Pedrosa para a gente trazer as notícias do Gigante da Colina. Pedrosa, cadê você? Vamos lá. Tá em casa, com esse corte novo aí. Vamos lá, Pedrosa. Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. O Vasco buscou uma solução caseira para ser o novo técnico do Gigante da Colina. Depois da reunião entre o presidente Alexandre Campelo, o diretor de futebol André Mazuco e também o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, o Vasco definiu que Ramon Menezes, auxiliar técnico permanente do Vasco desde janeiro de 2019, vai ser o novo treinador do Gigante da Colina. O Cruz Maltino definiu isso após a reunião, levando também em consideração muito o aspecto financeiro. O Ramon já é funcionário do Vasco, trabalhou com Humberto Valentim, trabalhou com Vanderlei Luxemburgo e também com Abel Braga esse ano. Então, por isso, ele já conhece o grupo, sempre antes dos treinamentos, ele faz ali um treinamento específico de cobranças de falta, até porque na época de jogador era um cara especialista nisso, realmente era um craque e tem um respeito muito grande do grupo, tem o carinho e tem também o licenciamento Pro da CBF, ele que terminou, é a licença máxima aí de treinadores para os cursos que estão disponíveis aqui nacionalmente. Ele já treinou também o Joinville, o Tombense, o Guarani de Minas, times menores. E o Vasco da Gama vai ser realmente a primeira grande oportunidade dele. Como eu disse, o aspecto financeiro foi levado em consideração. O Vasco tem várias pendências, inclusive com o próprio Ramon, que é funcionário do clube. Mas, então, essa opção foi justamente para dar aí um ar mais de tranquilidade, um ar de gente que conhece o Vasco da Gama. O Ramon tem um currículo muito grande e tem um respeito muito grande também por parte do elenco. A torcida gostou até da escolha, ao invés de contratar um técnico que seria uma aposta, o Ramon não deixa de ser, mas uma aposta que não conhece o Vasco, então a gente vai ver aí o que o treinador de 47 anos vai aprontar aí à frente do Vasco da Gama. Conhecimento de clube ele tem. As passagens por outros clubes que ele teve, não teve muito destaque, foi por pouco tempo, mas no Vasco da Gama ele deve ter um tempo aí realmente para trabalhar, até porque quando os jogadores voltarem vai ter uma pré-temporada, então o Ramon vai ter condições também de implantar o seu tipo de trabalho. Vamos ver, né, Edilson? Forte abraço para você, daqui a pouco eu retorno com mais informações. Valeu, Lucas Pedrosa. Eu não gostei, não. No quê? O Pedrosa falou a torcida do Vasco gostou. Eu sou vascaíno e não gostei. Não gostou de quê? Da contratação do Ramon. Por que não? Esquece o nome do Ramon. Esquece. Torcedor do Vasco, esquece o nome do Ramon, ok? O Vasco contrata um técnico que teve passagens pelo Anápolis, Guarani de Divinópolis, Joinville e Tombense. E foi demitido nos 4. Esse é o técnico que o Vasco contratou. Mas ele tá no Vasco há muito tempo. Então, o nome dele é o Ramon. Aí muda, é o Ramon, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores como jogador. Como técnico, o Vasco não poderia apostar num nome em que até o momento não deu certo. O Vasco não deveria ser um clube de aposta. Mas com tudo isso ele pode fazer uma história diferente como técnico, até porque conhece o clube, conhece os jogadores. Zé Luiz Moreira, aliás, o vice de futebol do Vasco, ele tá na linha? Comigo aqui, vai participar agora do programa. Zé Luiz, prazer ouvi-lo novamente. Há bastante tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Obrigado pelo carinho participar com a gente aqui. E seja bem-vindo de volta ao Vasco, hein, Zé Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, ouvintes. Eu estou escutando aí o amigo falar. É lamentável, realmente, ele não reconhecer as oportunidades que o Vasco sempre deu a grandes treinadores. É só ver lá a história do passado, o Abel, o Joel Santana, o próprio Lopes, entendeu? Então, são treinadores que têm um grande currículo nacional e mundial, entendeu? E tiveram a oportunidade que o Vasco deu. O Ramon é a mesma coisa, está tendo uma oportunidade merecida pela história que ele tem como jogador do futebol do Vasco, entendeu? E acho que é uma grande oportunidade da vida dele. Então, lamento, o amigo que disse que não gostou, ele pode vir a gostar quando ele realmente tiver resultados. Legal. O que motivou, então, Zé, você a efetivar o Ramon, que foi até assunto semana passada, nosso Ronaldo Castro falou, o Heraldo Leite, que está aqui na linha com a gente também, falaram dessa possibilidade também aí do Ramon. Agora explica para o torcedor, explica para a gente, o que motivou a efetivar o Ramon. Exatamente. Ele já tem bastante tempo lá como auxiliar, entendeu? E nós temos essa metodologia de dar oportunidade aos treinadores de baixo. Outros já estiveram, outros já passaram, o Gaúcho já passou,
Outros grandes treinadores tiveram a oportunidade e agora é a vez do Ramon. É isso que nos levou. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é uma situação financeira. O Vasco não pode apostar hoje num treinador de ponta, porque já apostou e não deu certo, entendeu? Treinadores de renome aí, mas infelizmente não deu certo. Então, não é o que o cara recebe, mas sim o que produz. E espero que o Ramon seja feliz e produza. E ele vai produzir, que ele vai ter o apoio para isso. Mais que o Abel, tem certeza que ele vai fazer, Zé, porque o Vasco não evoluiu nada nesse ano de 2020. E se o Marano gostou, o Heraldo Leite gostou do Ramon. O Heraldo está aqui na linha com a gente. De falar daqui a pouco, mas o Abel, gente, o Abel é o concurso. O Abel está passando por uma situação que a gente tem que ter muito carinho com o Abel. O Abel é um grande treinador. O Abel está passando um momento difícil na vida dele, que ninguém tem ideia do que é isso, entendeu? Então, acho que o Abel merece um pouco mais de respeito, não é que vocês estejam faltando com respeito, e a gente tem que ter um pouco mais de carinho com ele. E a gente tem que ter carinho com o Ramon também, que ele está começando. E o início começa pela juventude. Ele é jovem ainda e pode galgar bastante. É verdade. A gente sempre avaliou aqui o Abel no aspecto técnico, né? Dentro do campo, a evolução do time. É dessa maneira que a gente sempre avaliou. Aliás, eu sempre avaliei. Heraldo gostou do Ramon. Heraldo está aqui também, Zé Luiz. Um grande amigo seu também aqui, o Heraldo. Oi, Heraldo, prazer. Um abraço para o Zé Luiz. Desejo muito sucesso para ele na empreitada, né? Que é pegar o Vasco nessa situação difícil. É a hora dos vascaínos de verdade se unirem, se juntarem, conseguirem trazer uma novidade para o clube, né? Sair do atoleiro mesmo. Acho que se meteu no atoleiro e tem que sair. Vieram os grandes vascaínos que precisam, são eles que precisam, nessa hora, tirar esse carro do atoleiro e colocar para andar novamente. Eu acho que a escolha do Ramon é acertadíssima. É o que o Vasco pode ter no momento. Se o Zé Luiz pudesse, se o Campelo pudesse, ia lá e contratava o técnico da seleção portuguesa, que é um técnico europeu, está na moda e tal, mas custaria bem mais caro, né? É bom que a gente saiba, é bom que a gente constate isso. E acho que o Ramon, quando o Zé Luiz fala de alguém que começou, eu lembrei logo do Antônio Lopes. O Antônio Lopes era preparador físico do Vasco, quando o técnico saiu, na época, não me lembro quem, e ele foi levado à condição de técnico interino e foi ficando. Lazzaroni começou assim, tantos outros treinadores começaram como técnicos interinos. Eu acho que, por exemplo, os clubes aí que o Baran citou, Tombense e tal, serviram de estágio para ele. Fez um estágio. Tem que fazer nesses clubes pequenos mesmo. Fez um estágio aqui, um estágio ali, outro aqui, e veio terminar o estágio dele no Vasco, como assistente do Abel, conhecendo um grande clube, né? Ele já conhecia como jogador, mas conhecendo de dentro para fora, né? Saindo dos bastidores para colocar esses ensinamentos dentro do campo. Eu acho que pode dar certo, pode não dar. Pode ser que ele precise de um outro estágio mais adiante, de uma outra etapa num outro clube, como o Jair Ventura começou no Botafogo também estagiando, virou técnico, depois foi no Santos, foi no Corinthians e se transformou num técnico. Zé Ricardo, a mesma coisa, começou no Flamengo estagiando. Eu acho que para o momento do Vasco é acertada a decisão. E acho mais acertada ainda quando você coloca um técnico inexperiente, que precisa aprender, claro. Eu disse isso para o Renato Gaúcho uma vez no Fluminense, ele ficou meio aborrecido, mas eu disse, não fique não. Você vai se transformar num técnico. Hoje você é um aprendiz de grande treinador. E ele se tornou um grande treinador. É a mesma coisa do Ramon. Ele hoje é um aprendiz de grande treinador. Mas vai amadurecer, vai evoluir, tem inteligência, tem vontade, tem empenho. Fez aí a licença principal para técnico de futebol no Brasil, ou seja, estudou, ele já tem a teoria e tem muito da prática como jogador. Então, eu acho que, neste momento, o Vasco não podia ter feito a escolha melhor. Para o Zé Luiz, então, Heraldo, pergunta para ele que está na linha com a gente. Muito obrigado. Você foi muito feliz na tua explanação, entendeu? E é isso. Esse é o caminho. Não se esquecendo também que o Renato praticamente começou no Vasco, entendeu? Ficou quase 2 anos conosco.
Eu botei o Espinosa, o falecido Espinosa, que era um grande homem aí, colega de vocês, para ser o esteio do Renato, entendeu? Então, essas coisas, a gente tem que ter esse conhecimento e arriscar. Temos que arriscar. Eu entendo que o Varane, como ele disse, o vascaíno como é, o torcedor do Vasco, queria um técnico de ponta, mas calma, talvez chegue um momento, daqui a 1 ano, 2 anos, o Vasco possa contratar um técnico mais experiente, um técnico mais de ponta do futebol mundial. Agora, Zé Luiz, queria saber de você o seguinte, o Ramon tem um jeito ali de que ele vai trabalhar do jeito que pode, né, com o elenco que tem. Mas existe a possibilidade de vocês ainda darem para ele, para o Ramon, algum material humano mais? O Vasco precisa talvez de um jogador camisa 10, precisa talvez de mais um lateral esquerdo. Vocês estão sondando, mapeando o futebol, os clubes, o mercado do futebol para tentar dar algum suporte para ele? Ele já falou alguma coisa sobre isso, Cadaver? Não, ainda não falou porque a gente, infelizmente, só resolveu ontem. Ele está comemorando aí a promoção, entendeu? E a gente, a partir de agora, a gente vai ver. E com certeza que algumas coisas de material humano a gente vai tentar ajudar ele no que for possível. Ele sabe disso, ele já está lá dentro, já tem conhecimento do plantel, entendeu? Obviamente que o plantel tem suas deficiências e a gente vai tentar cobrir essas deficiências com alguma coisa que a gente possa trazer. Está sendo tudo bem mapeado, para que se possa fazer a coisa com o pé no chão. Eu ia te fazer justamente a pergunta em cima disso, Zé, porque pela tua experiência e por tantos anos ocupou esse cargo que você volta agora, você já tem uma noção do elenco do Vasco, que nesse trimestre foi muito ruim, mas o elenco em si não é muito diferente do que tem o Fluminense, não é muito diferente do que tem o Botafogo. Os três eu posso até avaliar que de repente estão no mesmo nível, ou um pouquinho a mais um aqui, um pouquinho, mas o elenco do Vasco não era para ter o resultado que teve. Na sua visão, com a experiência que você tem do cargo e no meio também, o que o Vasco precisa? Ou esse elenco dá para ir agora com o comando do Ramon, pode ir muito mais alto, voltar a dar alegria para o torcedor aí? Pode, eu tenho certeza que sim, cara. Entendeu? O elenco do Vasco não é nem melhor nem pior do que muitos que andam aí, entendeu? Então a gente vai fazer um esforço máximo que puder para que a gente possa fazer uma boa campanha e que a torcida fique feliz. Essa é a nossa missão e é a missão de todos que estão na direção. Bom, primeiro deixa eu só finalizar o meu posicionamento sobre o Ramon. O Vasco ter o Ramon como técnico, e se o técnico do Vasco fosse o treinador da seleção portuguesa, eu torceria a favor do Vasco do mesmo jeito, vascaíno que sou, ponto. O que eu estou colocando é o seguinte, currículo hoje do Ramon, na minha opinião, não é o currículo de um técnico para comandar o Vasco. Aí você tem outro ponto. Vamos colocar um treinador novo, dar a oportunidade. Aí é uma visão minha. Eu não gostaria de ver o meu clube como um clube que sirva de teste para novos treinadores. Mas tem um histórico bom, como ele falou lá. Tem bom e ruim, tem em todos os clubes. Se você buscar na história do Vasco, tem grandes, alguns deram certo, outros não. Eu não gostaria de ver isso com o Vasco. Mas é uma opinião muito minha. José, você hoje retorna ao Vasco da Gama numa nova administração, né, do Campelo, que fez muita força para tirar o Eurico, com quem você trabalhou durante muito tempo. O Vasco de hoje é um Vasco melhor ou pior daquele Vasco com o Eurico? Deixa eu te falar, tudo é diferente. Eu quero dizer a você uma das coisas que às vezes me incomoda. Eu não estou aqui ajudando nem A nem B. Eu não vim para ajudar A ou B, eu vim para ajudar o Vasco. Eu vim com uma missão de ajudar o Vasco e tentar resgatar o que o Vasco perdeu em algum período aí, que é a credibilidade. Eu não estou preocupado com o que o Campelo fez ou está fazendo, ou que o Eurico fez ou deixou de fazer. Eu sei que eu estive bastante tempo com o Eurico.
Eu tive bons momentos e ruins momentos com o Eurico. E espero que eu tenha bons momentos com a direção, com o Campelo, entendeu? Eu não vim aqui para salvar nenhum político no Vasco. Eu vim aqui para tentar ajudar o Vasco na melhor maneira possível. Essa é a minha missão. Ô Zé, você também chega no departamento de futebol com alguns atrasos. O presidente até participou com a gente 2 dias atrás aqui e naturalmente sabe que a gasolina inicial para esse time, ou para a locomotiva andar, é acerto financeiro. Quer dizer, talvez seja o seu maior desafio agora. Claro. Eu não tenho dúvida. Eu acho que todo funcionário, toda empresa, para progredir, ela tem que ter principalmente salários em dia, o máximo que puder, entendeu? Agora, o dinheiro, tivemos uma falta de sorte com essa praga que está acontecendo, entendeu? E isso atrapalha bastante. Agora, nós estamos com a consciência bem apurada de que a gente tem que fazer alguma coisa por isso. E eu estou vendo algumas parcerias para que a gente consiga colocar isso mais ou menos em dia. Ok, Heraldo, está querendo fazer uma pergunta também para o Zé Luiz Moreira. Mais uma pergunta para o Zé Luiz Moreira. Zé, como é que vai funcionar na prática ali o trabalho do futebol? Você é o vice-presidente, o Antônio Lopes é o coordenador, o Mazzuco é o administrador, não sei exatamente qual é o termo, o cargo. Quem é que vai atuar mais perto do Ramon? É o Lopes? O Mazzuco fica mais perto de você? Como é que vai ser o funcionamento desse novo organograma aí do futebol? O Mazzuco fica sendo como ele é o gerente do futebol, o diretor do futebol, entendeu? O Lopes é o homem que vai ajudar o Ramon no vestiário, entendeu? Que vai ficar coordenando toda a parte técnica, entendeu? E é um serviço que ele já prestou no Botafogo e em outros clubes que ele passou, então ele tem essa experiência. E eu acho que é uma proteção que vai dar bastante interessante para que o Ramon possa fazer o trabalho sossegado. Vai dar para o Ramon um suporte. Saber exatamente até onde pode ir, porque, em última análise, quem escala o time é o Ramon, ele que tem que mais o Zé Luiz, o Antônio Lopes, né? Vai dar o suporte para ele, para que ele possa tocar o trabalho do campo ali, com a experiência que ele tem, dando digamos assim, suporte mesmo. Acho que o termo é esse, né, Zé? Alô. Falando justamente que esse suporte que ele vai dar ali junto ao Ramon, né? Até porque o Lopes está chegando a 80 anos, então tem uma bagagem, uma rodagem bastante grande, né? Então, com a idade que ele está chegando aí, naturalmente pode dar alguns conselhos, olha, não faz isso, que eu já fiz, já errei, pode dar um suportezinho melhor aí, né? Até de campo, né? De visão de tática de jogo, né? Acho que é importante a presença de alguém que tenha muita vivência. O Antônio Lopes tem. Eu só não sei por que no futebol você tem o vice-presidente de futebol. Você tem, no Brasil, né? Porque lá fora não é assim. Você tem o vice de futebol, você tem o diretor de futebol, você tem o coordenador técnico, você tem o supervisor. É muita gente. Mas é muita gente para falar de um assunto só que é o futebol. Será que precisa disso tudo? Lá fora não é assim que funciona. Mas aqui no Brasil é. Você tem o técnico, aí você tem o supervisor, cuida de logística, coisa e tal, aí tem o coordenador, aí tem o diretor, aí tem o vice-presidente e ainda tem o presidente. São 6 para comandar um time de futebol. Acho que é muita coisa. Próximo passo agora, Zé Luiz, será exatamente o quê? A parte financeira, que você falou que é prioridade, a avaliação do elenco por parte do Ramon e a busca por carências dentro do elenco, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Com referência ao amigo que falou, que eu não estava escutando direito, quem era mesmo, com a referência que disse que tem bastante gente no comando do futebol, eu também acho que tem bastante gente no futebol. Eu acho que quanto menos gente opinar, melhor. Eu acho que
Quanto mais a gente botar... Você numa reunião de condomínio, os condôminos se juntam, você não consegue decidir nada porque tem muita gente falando e mandando e opinando e tal. O futebol é a mesma coisa. Quanto menos você tiver para opinar, melhor. Você pode até errar, mas você erra consciente, entendeu? Porque 2 ou 3 é o bastante. 2 é pouco, mas 3, aí no máximo 4 pessoas para que você possa fazer um bom trabalho. Eu também concordo plenamente com o amigo que estava falando de futebol inchado. Infelizmente na Europa também tem muito staff. Criar essas coisas todas, não sei porquê, e aí agora aqui virou moda também. Eu vou te fazer uma última pergunta, Zé, e fique bem à vontade para falar. Aliás, você é franco à beça, né? Essa sua entrada e aproximação na atual gestão, você fica também comprometido em apoiar o Alexandre Campelo na reeleição dele, na eleição do Vasco no final do ano? Eu não tenho compromisso com política do Vasco. Eu tenho compromisso hoje de tirar o Vasco na situação que se encontra. Entendeu? Eu não vim para fazer política, nem para ajudar Campelo, nem para ajudar qualquer um que venha. Entendeu? Eu vim, sim, para tirar e ver uma situação que o Vasco se encontra e eu tentar ajudar da melhor maneira possível. Eu soube que você relutou muito até para poder assumir, Zé. O que te motivou realmente a voltar é justamente isso, para ajudar, fazer uma corrente, buscar a colônia e recuperar aí a autoestima do clube, do futebol e da torcida, é isso? Exatamente isso. Tá bom, Zé, obrigado, tá, querido? Muito obrigado aí, foi uma alegria muito grande voltar a falar contigo aí. Estamos aqui na torcida para que você possa recuperar mesmo o nosso querido Vasco. Fazer como você sempre fez aí, lutar pelo Vasco. Um abraço, hein, Zé? Vamos lá. Um abraço grande, fica com Deus aí e um abraço à torcida aí pela cooperação de ajudarem o Vasco e a torcerem bastante. E a gente sair desse problemão que o Brasil passa e o mundo inteiro. Parabéns pela sua iniciativa, Zé. Um abraço, obrigado. Tchau. Valeu. Tá aí o Zé Luiz Moreira participando com a gente aqui na tela da Band. Eu acho que foi muito legal, né, Heraldo? Claro. Hein, Baran? Claro. A explicação, acho que o torcedor, né? Eu acho que o torcedor pode concordar ou discordar, mas pelo menos tem um posicionamento, né? Porque pela escolha do Ramon, né? Pela situação financeira que o Vasco vive, pelo histórico que o Vasco tem de dar oportunidade a novos talentos, e aí você tem um perde-ganha na história. Tem vários exemplos de técnicos que foram galgados e se deram bem, e alguns também que se deram mal. Às vezes você contrata um medalhão e o medalhão não vai bem. O que eu coloco é o seguinte, a chance de você se dar bem com um cara já pronto, claro que é maior. Não é a fórmula ideal, mas claro que é maior. Heraldo Leite, vamos lá, dê a sua opinião. Tem uma coisa que é o seguinte, esse movimento, eu sei que faz parte dele também, sem querer aparecer, o Fernando Horta, que é outro grande vascaíno, já foi até candidato à presidência do Vasco, como o Zé Luiz Moreira, está sempre de alguma forma ajudando o Vasco. Existem outros vascaínos, grandes vascaínos, que não estão interessados na política do clube. Eu tenho certeza que o Zé Luiz está falando a verdade, não está dizendo da boca para fora. Ele não está interessado na política do Vasco, o que vai acontecer nos próximos meses. Eu ouvi o Campelo outro dia, numa outra entrevista, dizendo que só vou cuidar de política 2 meses antes da eleição, que é em novembro. Portanto, só depois de setembro, outubro. Foi aqui, né, a entrevista Foi. Então, eu não estava no dia da entrevista, eu só estava vendo. Então, essa posição dele é mais louvável ainda. Me lembro os antigos tempos do Vasco, dos Arthur Sendas, do Neca, dos grandes empresários portugueses que não podiam ver o Vasco passar uma situação desagradável, e eu já cobria Vasco nessa época, hein? Idos de 1977, 78, eu conheço o Vasco desse tempo. Cobri o Vasco durante 7 anos, conhecendo todos o interior do Vasco, de dentro das entranhas do Vasco. E não via nenhum português, comerciante, que fosse pequeno que fosse, se omitir diante de uma situação de dificuldade do Vasco. Claro que os tempos são outros, é preciso uma administração mais profissional hoje, sim, mas a atitude do Zé Luiz agora me lembra o seu Arthur Sendas, que fez tanto pelo Vasco, e tantos outros grandes portugueses que fizeram a mesma coisa.
Ok, já vamos voltar ao Lucas Pedrosa com mais informações do Vasco da Gama aqui, claro, e um giro com o seu